Bem, no último vídeo nós estivemos basicamente a ver como é que programação funcionava no Roblox Studio. E agora que nós já sabemos mais ou menos o que é a Lua e como nós vamos programar e onde vamos estar a escrever no Roblox Studio, nós finalmente podemos começar a executar algumas coisas e a fazer algumas coisas, como é o objetivo deste vídeo, onde nós vamos basicamente ver o que são prints e variáveis. Mas bem, antes de nós começarmos a ver o vídeo, eu queria deixar algo bem claro aqui. É que se você está a começar a aprender Lua para Roblox Studio, você tem de entender uma coisa, é que qualquer linguagem não pode ser aprendida simplesmente vendo várias coisas sem uma ordem, ou seja, para tudo o que você quer aprender tem de haver uma ordem. Por isso mesmo é que aqui no canal há uma playlist chamada Roblox Studio Lua, onde você pode encontrar vários vídeos que eu aconselho você a ver seguidos, onde você vai aprender Lua do zero ao avançado numa ordem certa para você começar. E bem, eu estou aqui no Roblox Studio simplesmente para relembrar algumas coisas que nós vimos lá no vídeo anterior. Que bem, neste vídeo nós vamos precisar de ter esta janela aqui chamada saída. Se você tiver o seu Roblox Studio em inglês vai ser output. Nós vamos precisar desta barra aqui, aqui em baixo chamada barra de comandos ou command bar. E você pode encontrar tudo isto aqui em cima em exibir e elas vão aparecer as três nesta coluna chamada aqui saída, barra de comandos, e se você quiser, você pode também colocar esta análise do script, mas nós não vamos usar propriamente hoje. Mas pronto, convém você ter aqui este primeiro símbolo. Para você não aparecer aqui escrito, é basicamente o primeiro símbolo e o segundo símbolo. Basta você passar aqui o rato ou o mouse aqui em cima e ele mostra basicamente o que é a janela. Logo, convém você colocar a saída ao output e a barra de comandos ao command bar. E só para relembrar também, para nós criarmos um script, por enquanto aqui no início dos vídeos, nós vamos vir no workspace e eu vou adicionar um script aqui dentro do workspace, e por enquanto este vai ser aqui a nossa área de trabalho, um script no workspace, e por enquanto vai ser isto aqui que nós vamos estar a ver nos próximos vídeos. E bem, como eu disse, neste vídeo nós vamos ver o que é print e nós vamos ver também o que são variáveis. E sim, print é isto aqui que aparece logo quando nós criamos um script, mas eu vou apagar tudo isto aqui por completo e deixar isto aqui vazio. E agora que isto já está aqui tudo vazio, nós podemos então começar a ver logo o print. É basicamente meio que uma formatação de saída, ou seja, o print nós podemos traduzi-lo para mostra. Ou seja, literalmente, aí nesse print, dentro desses parênteses aí, eu vou passar o que se chama de parâmetro e eu vou, basicamente o que eu passar aí dentro, eu vou mostrar. Ou seja, literalmente mostra o que tiver entre esses dois parênteses que pertencem ao print. Quando nós criamos um script no Roblox Studio, ele automaticamente aparece uma linha a dizer print hello world, ou seja, mostra olá mundo. Que tem a ver com uma história muito antiga, onde basicamente dizia que se o seu primeiro código não fosse print olá mundo, porque isso é algo que se pode fazer em todas as linguagens, que você não conseguiria aprender a linguagem. E o Roblox Studio, acreditando nisso, e você também deve acreditar, colocou logo isso de primeira. Logo, por exemplo, se eu basicamente vir aqui no Roblox Studio e se eu escrever print, logo posso vir aqui e escrever print, eu posso dar, ele aqui já mostra aqui print, posso dar enter e ele já escreve. Eu vou dar aqui um zoom com Ctrl e seta, só para ficar aqui um bocado maior. Você pode escrever aqui manual, ou se você quiser, quando aparecer aqui você pode dar enter e pronto, ele colocou-me aqui o meu print e colocou-me aqui os parênteses. Dentro deste print eu vou basicamente passar o que nós vamos mostrar aqui na saída. Ou seja, por exemplo, quando eu executo, eu não preciso fazer jogar, eu posso apenas executar por enquanto. Quando eu executo eu consigo ver ali que ele basicamente dá-me aqui vários códigos, ele mostra-me aqui muita coisa. Como mostra aqui o arquivo de recuperação, logo pronto, ele mostra aqui muita coisa, ele mostra-me aqui alguns erros por causa de alguns plugins que eu tenho, você não deve aparecer isto. Mas o que é que eu vou dizer para você fazer? Eu vou dizer para você tirar isto aqui dos erros, tirar do aviso, tirar da informação e tirar isto aqui do sistema, deixar apenas o registro. Vou dizer para você deixar apenas o registro, que é para isto ficar aqui um bocado mais limpo aqui.
E o que é que nós vamos fazer? Como eu disse, dentro do print nós basicamente passamos um parâmetro e o print ele vai mostrar esse parâmetro. Ou seja, esse parâmetro que eu vou passar, eu vou colocar entre aspas. Pode ser tanto aspas normais ou duplas, que aqui à frente deste vídeo nós vamos ver porque é que nós temos que colocar aspas. Ou pode ser tanto aqui normais ou duplas. Eu vou colocar duplas porque eu habituei-me, você pode colocar as que quiser. E agora sim, entre estas aspas eu posso passar o que eu quiser. Posso colocar, por exemplo, oi, tudo bom. Eu posso literalmente colocar o que eu quiser ali dentro do print. É qualquer coisa que eu quiser, eu passo um texto qualquer aqui dentro destas aspas, dentro do print, e ele vai basicamente mostrar esta mensagem aqui, que está entre as aspas. E se eu executar, eu consigo ver aqui na minha saída que ele printou-me aqui. Printou-me oi, tudo bom? Mostrou aqui que é do servidor, não é muito importante. E mostrou aqui que é do script linha 1. Ou seja, veio da linha 1 deste script aqui. Logo basicamente mostrou-me isto aqui. Eu posso passar aqui muita coisa. Eu posso literalmente passar aqui o que eu quiser. Posso, por exemplo, passar aqui um texto qualquer. E eu posso executar isto aqui, por exemplo. Pronto, printou-me ali texto qualquer. Logo, o print é um comando extremamente simples, mas que nós vamos estar aqui a usar bastante, até pelo menos no início. E pronto, é importante você saber. Bem, agora nós também temos de entender outra coisa, que é o que se chama de leitura sequencial. O que é isso aí de leitura sequencial? Bem, leitura sequencial é algo que basicamente toda a linguagem e toda a programação envolve, que é a maneira como o código é lido. E é importante nós sabermos que todo o código, independentemente de linguagem ou de onde tivermos, ele é sempre lido linha a linha. Ou seja, é sequência por sequência. Ou seja, quando eu executo, ele começa a ler este código aqui. E ele basicamente lê primeiro a linha 1, depois executa a linha 2, depois executa a linha 3 e ele vai executando linha por linha, ou seja, de cima a baixo. Ou seja, ele executa isto, depois executa a linha 2, depois executa a linha 3. Ou seja, por exemplo, se eu passar aqui outro print, aqui, sei lá, passar por exemplo aqui outro print, palavra. Se eu basicamente fizer isto aqui, ou seja, eu passei aqui um print, depois passei aqui outro print e depois passei outro print, é importante saber que estes prints, logo, não tem problema nenhum você deixar uma linha aqui a meio, só coloquei para organizar. Ele basicamente vai ler linha a linha, ou seja, ele vai executar a linha 1, a linha 2 não tem nada, por isso ele não vai executar nada. Vai executar a linha 3, que é este print aqui, a linha 4 também não tem nada e vai executar a linha 5. Agora, sobre as linhas, você pode fazer o que você quiser, você pode deixar isto aqui tudo junto, não tem problema. Vai dar ao mesmo, porquê? Porque quando eu deixei aqui um espaço, a linha estava vazia. Se a linha está vazia, ele basicamente não faz nada, ou seja, não vai dar em nada deixar uma linha vazia. Eu só coloquei mesmo para organizar, mas você não precisa, ou até deixar aqui no final, ou isso, não tem problema. Ele basicamente vai executar este print, depois este e depois este, ou seja, o código é sempre lido sequência por sequência. Executa este bloco, depois este, linha a linha, ou seja, ele vai printar texto qualquer e vai avançar para a próxima linha, onde vai printar sei lá, onde vai avançar para a próxima linha vai deixar a palavra. Se uma linha estivesse em branco, ele aqui printaria sei lá, na outra linha não faz nada porque não há nada e aqui printa, ou seja, não faria diferença alguma deixar uma linha de espaço, por isso você não precisa deixar linhas de espaço em lado nenhum. Se eu executar isto aqui, eu posso ver aqui na minha saída que ele printou-me aqui texto qualquer, depois ele printou-me aqui sei lá e depois ele printou-me palavra. Muitas vezes pergunta-se quantas linhas ele lê por segundo. Ele lê muitas linhas por segundo. Você pode ver aqui que ele printou texto qualquer às 34 segundos 083 e o sei lá ele printou ao 084 e palavra ele também printou ao 084, ou seja, num centésimo de segundo ele literalmente executou estes dois prints aqui.
ele basicamente lê muito rápido, ou seja, muitas milhares de linhas por segundo. Se eu executar de novo, eu consigo ver aqui que estas duas também foram no mesmo centésimo, ou seja, o print, ou todo o código, ele é lido muitas linhas, ele é lido basicamente muito rápido e é sempre lido de cima a baixo. E bem, agora que nós já vimos o que é o print e como o código é lido, nós podemos ver algo que basicamente é a coisa mais importante na programação. Claro que tudo é importante, mas isto aqui é a coisa mais importante porque literalmente você utiliza isto para tudo, que são as variáveis. E o que é isso ao certo de variáveis? Bem, variáveis são basicamente valores na programação. Ou seja, pense como se fosse uma vaga de estacionamento. Se você tem uma vaga de estacionamento, essa vaga está vazia e a qualquer momento pode vir um carro e essa vaga 1 fica com o carro. Por exemplo, a vaga 1 tem o carro 1, por exemplo. Ou seja, variáveis são basicamente espaços, traduzindo isto um bocado para programação, variáveis são basicamente espaços no nosso armazenamento que vão conter valores. Basicamente isso. Ou seja, eu posso criar basicamente uma variável que vai conter um valor, por exemplo. E aqui no Studio, como é que eu faria isso? Logo, criar um objeto que vai conter um valor. Como é que eu faço isso? Bem, eu faço isso através da palavra local. E local, ele não serve bem para criar, ele não serve para criar variáveis. Ele serve para uma coisa que nós vamos ver mais à frente, que envolve scope e por aí. Mas por enquanto nós vamos usar aquilo local para estar a criar variáveis. E bem, eu disse aquilo local e eu vou dar aqui um espaço e eu vou definir o nome da minha variável. Pode ser qualquer coisa, desde que não comece com números, com caracteres especiais, ou pontos e basicamente nada disso. Pode ter números e não pode ter caracteres especiais, mas pode ter números para a frente. Ou seja, por exemplo, posso criar aqui vaga 1, por exemplo. Logo posso pôr qualquer nome, posso pôr aqui por exemplo var, posso pôr vaga 1, você pode colocar o que você quiser como nome para a sua variável. Eu, seguindo esse exemplo que apareceu aí, eu vou deixar aqui vaga 1. Ou seja, basicamente eu criei aqui a minha vaga 1. Eu disse aqui local, vaga 1. E simplesmente criei aqui a minha vaga 1. Se eu agora aqui no meu código, aqui por exemplo eu escrever um V, ele já mostra aqui em terceiro, vaga 1. Ou seja, este valor vaga 1 existe agora no meu código. Quando eu escrevo um P ele mostra print, existe também aqui o vaga 1. E o que é este vaga 1 ao certo? Ele por enquanto não é nada. Porquê? Porque eu não atribuí um valor. Eu só disse para ele criar uma variável chamada vaga 1. Agora eu preciso colocar um valor na vaga 1. E para eu colocar um valor, eu vou utilizar aqui um operador, que é aqui este operador que nós lemos como igual, mas na programação você vai ler como recebe. E eu estou basicamente a dizer que vaga 1 recebe, e agora sim eu posso colocar o valor aqui à frente que eu quiser. E eu vou, por exemplo, colocar entre aspas, eu já vou explicar porque é entre aspas. Vou colocar aqui entre aspas, por exemplo, carro 1. Ou seja, basicamente eu depois vou explicar a questão das aspas, mas entretanto simplesmente fica a ver isto e faça você também. E o que eu basicamente fiz, eu basicamente disse que eu vou criar uma variável chamada vaga 1 que recebe carro 1. Ou seja, eu criei aqui um espaço, eu criei aqui um espaço chamado vaga 1 que contém um valor carro 1. Ou seja, basicamente eu guardei este valor dentro desta variável. Isto aqui é uma variável. E o que é que eu posso, por exemplo, fazer agora com a minha variável? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu, por exemplo, posso juntar isto aqui com o print. Eu posso, por exemplo, mandar aqui. Isso, por exemplo, se eu quiser mostrar a minha variável, posso vir aqui e posso dar aqui um print e posso mostrar a minha variável. Só que vai haver uma pequena diferença à maneira que se escreve. Isso porque se eu quero mostrar um valor, por exemplo, se eu no meu print eu quero mostrar um texto qualquer, eu coloco aspas, aí eu mostro aqui um texto qualquer coisa.
Mas se eu quero mostrar um valor, eu não preciso de aspas. Isso porque quando eu tiro as aspas do print, eu estou basicamente a dizer para ele procurar um valor. Por exemplo, print vaga 1. Logo aqui, eu disse para ele printar aqui vaga 1 sem as aspas. E se eu colocar sem aspas, o que o print vai fazer é basicamente procurar um valor no meu código. E existe esta variável aqui, vai procurar um valor, como existe aqui o vaga 1, e vai mostrar esse valor. Agora, ele não vai printar literalmente vaga 1, ele vai printar-me carro 1. Não sei se eu vou executar isto. Ele printou-me ali carro 1. Está aqui printado carro 1. Ou seja, quando eu mandei o printar vaga 1, ele printou-me aqui carro 1. Se eu colocasse aqui com aspas, ou seja, printa vaga 1, ele não mostraria carro 1, ele mostraria literalmente vaga 1, que não é o que eu quero. Eu quero, mostrou-me vaga 1 e eu queria mostrar o valor, e para mostrar o valor, como eu disse, eu tenho que tirar as aspas. Ao tirar as aspas eu faço, eu faço o print, procurar um valor para mostrar, como aqui o meu valor vaga 1, que é carro 1. Agora, lembrando que eu posso ter vários valores, eu por exemplo posso criar aqui. Por acaso isto é interessante, porque em programação não se diz criar variáveis, utiliza sempre a palavra declarar variáveis, porque basicamente estou a declarar um valor. Ou seja, posso por exemplo vir aqui e posso criar aqui local vaga 2, só não pode ter o mesmo nome, não pode haver variáveis com o mesmo nome. Ele até sublinhou aqui o print, porque o script não vai saber distinguir, ou seja, tem que ter nomes diferentes. Por exemplo, posso mostrar aqui local texto, vai ser por exemplo igual a... Aí eu posso por exemplo dar aqui um print vaga 1 e posso por exemplo dar aqui um print texto, por exemplo. Não é isto que eu quero. Aí se eu executar isto aqui, ele printou-me ali carro 1 e printou-me aqui nesta ordem, porque ele lê de cima a baixo. Ou seja, quando o código está a ser lido, ele na linha 1 ele cria o valor, na linha 2 ele cria outro valor, na linha 3 não tem nada, na linha 4 ele printa, na linha 5 ele printa, no resto das linhas também não tem nada. Ou seja, ele lê linha a linha declarando aqui estes dois valores e basicamente isto aqui. Lembrando que isto pode ser por qualquer ordem. Agora, você tem de ter em conta uma coisa, é que você, por exemplo, você não pode vir aqui e fizer aqui local var, variável aqui, igual a meu valor aqui, por exemplo. Você não pode criar uma variável e mandá-la printar antes. Você não pode fazer isto. Porquê? Porque como o script é de cima a baixo, você está a tentar printar algo que só vai ser criado depois. Ou seja, você não pode fazer isso. Você pode criar variáveis em meio do código e isso, mas você não pode mandá-la printar uma vez antes que o valor existe. Eu aqui mandei printar o valor, sendo que eu só criei o valor na linha 2, criei depois. Logo não posso fazer isso. Convém você ter atenção nisso aí. Mas basicamente variáveis são espaços do nosso armazenamento que vão conter valores. Basicamente isso aí. E as variáveis também, elas dividem-se em alguns tipos, que neste caso em Lua são 3 tipos de variáveis, que basicamente é o valor number, boolean e string. Logo, esses são os 3 tipos de variáveis. E basicamente o que é que esses 3 tipos têm de diferença? Bem, o que nós temos feito até agora é utilizado variáveis do tipo string, que são basicamente variáveis do tipo texto, ou seja, variáveis em texto. E quando nós criamos uma variável do tipo texto, nós utilizamos as aspas, que nem nós fizemos aqui com o meu valor e com todo esse tipo de coisas. Lembrando que criar variável é igual, o que difere é o valor. Uma variável do tipo number é basicamente um número, 20, 30, 40, 50, qualquer número que exista, negativo ou decimal. E uma variável do tipo boolean é uma variável que foge um bocado à exceção, porque uma variável booleana é basicamente uma variável que, por exemplo, enquanto nas variáveis de texto nós podemos ter literalmente qualquer texto, ou como na variável number nós podemos literalmente ter qualquer número,
há casos em que nós precisamos apenas de ter 2 valores apenas. Ou seja, pode haver casos em que nós precisamos apenas de ter 2 valores. Como por exemplo, se você pensar na propriedade ensured de uma parte, nós no próximo vídeo vamos ver isso melhor, mas você pensar na propriedade ensured numa parte, você pensa que a propriedade ensured ou está marcada ou está desmarcada. Não há meios termos. Por isso às vezes pode ser necessário uma variável que apenas tenha 2 valores. E essa é basicamente a variável boolean, uma variável de sim ou não, ou por outras palavras uma variável de verdadeiro e falso, mas como você sabe que em programação tudo em inglês, uma variável que o valor é true ou false. E passando aqui para o Studio, eu vou tirar isto aqui e eu vou criar essas variáveis. Eu vou criar aqui uma variável aqui chamada var1, vou criar aqui uma variável chamada var2, vou criar aqui uma variável chamada var3. E bem, a var1, eu vou dizer que ela vai ser do tipo string. Uma variável do tipo string é basicamente um texto, que é o que nós temos feito até agora. E é por isso mesmo que nós colocamos aspas quando vamos printar um valor aqui. Porque nós queremos printar um texto. E nós colocamos aspas porque tudo o que tem aspas é uma string, é um texto. Ou seja, aqui na var1, na minha variável var1, eu vou por exemplo colocar aqui um texto qualquer. Esta variável aqui é do tipo string, porque o valor é um texto e para nós criarmos um texto nós colocamos aspas duplas ou normais. A variável var2 eu vou dizer que ela basicamente é um número. E como é que eu crio uma variável com o valor é um número? É bem simples. Eu simplesmente escrevo o valor aqui, por exemplo 30, 10, 20, 50, qualquer número, literalmente qualquer número. Eu vou por exemplo deixar aqui 5 ou 25. Logo eu posso vir aqui e escrever direto. Se eu colocar aspas, passa a ser uma string. Porquê que passa a ser uma string? Porque eu coloquei aspas significa que é um texto, ou seja, isto não é um número, é um texto. Eu tiro as aspas para especificar que este valor aqui é um número. E a 3 eu vou dizer que vai ser booleana, ou seja, uma variável de sim ou não, ou uma variável de true ou false. Aí então se eu vier na variável 3 e colocar 20, aí é number. Logo uma variável booleana tem como valor true ou false. Basicamente é isto aqui. Logo estes são os 3 tipos de variáveis que existem. Ainda existem mais alguns tipos, basicamente existe mais um tipo, que não é um tipo, mas é sim, por exemplo, que é basicamente uma variável vazia. As variáveis elas não precisam de ser propriamente ter valores, elas podem estar vazias. Eu posso vir aqui, por exemplo, e criar a variável var4 e não dar nenhum valor a ela. Posso não dar aqui um valor. Eu posso, por exemplo, dar o valor aqui em baixo, var4 vai ser igual a 30, sem o local. Porquê? Porque eu quero alterar o valor. Ou seja, anote isto aqui, dos tipos de variáveis, que é importante. E, por exemplo, eu posso alterar aqui o valor de uma variável. Ou seja, eu criei aqui a minha variável var4, não dei valor aqui em cima, e depois mudei aqui, sem o local. Porquê? Porque o local eu uso quando eu quero declarar uma variável. E eu agora simplesmente alterei o valor dela. Eu posso, por exemplo, vir aqui, posso criar por exemplo aqui uma variável chamada var6 que vai ter 20 como valor. var6 porque posso criar por exemplo aqui var vai ser igual aqui a 30. Aí eu posso por exemplo printar var. Eu posso dizer que depois de printar esta variável var vai ser igual aqui a 10. Eu posso printar de novo. E o que vai acontecer aqui é que eu aqui declarei a variável, disse que ela era 30 e eu mandei printar a variável e ele vai printar 30. Aqui eu mudei o valor para 10 e quando ele for printar, agora ele passou 10, por isso ele vai printar 10. Ou seja, eu posso alterar o valor de uma variável que nem eu fiz aqui na linha 5, onde se eu executar. Lá ele printou 30 e depois printou 10, ou seja, basicamente alterei o valor que a minha variável tinha, passou de 30 para 10. E desta maneira que eu posso criar uma variável vazia, por exemplo criar aqui local var igual a 10 e dar o valor aqui em baixo. Bem, não é isto. Posso criar aqui apenas var e dar o valor aqui em baixo. Como eu posso fazer assim, posso dizer que o local var vai ser igual a nil. O que é exatamente a mesma coisa, logo fazer isto assim, deixar var igual a nil, ou não, ou fazer isto assim, é exatamente o mesmo. Logo, este nil aqui é basicamente uma variável vazia, mas você não é obrigado a pôr aqui o recebe nil, você pode simplesmente deixar assim. E se eu printar então var?
Logo, o var não tem valor, e se eu printar, ele está-me aqui a dar erro, mas o que ele vai printar é nil. Ele printa simplesmente nil. Ó, consigo ver que ele printou-me aqui nil. Aqui de cima, printou-me aqui nil, este é outro. Simplesmente printou-me nil, que é o valor, é vazio. Nil, a tradução é vazio. Logo, basicamente é isto. E bem, este vídeo ele vai ficando por aqui. Foi um vídeo bem mais longo, acho eu, pelo menos eu a gravar parece que foi um vídeo bem mais longe, bem mais longo. E bem, se você não entendeu alguma coisa neste vídeo, deixe nos comentários. O início na programação é sempre a parte mais complicada. O início é sempre mais complicado. Mas se você não entendeu, veja o vídeo de novo, anote tudo e tente fazer aí, porque isso é a coisa mais importante de todas. Logo pronto, este vídeo vai ficando por aqui. Vimos sobre print, leitura sequencial, variáveis e tipos de variáveis, que são data types. E bem, na próxima aula nós vamos ver sobre operadores aritméticos, por isso, até o próximo vídeo.